Toma a sua Bíblia, por favor, nas suas mãos. Nós vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 14, para a nossa meditação desta noite. Segundo São Marcos, no capítulo 14, nós eu irei ler, você acompanha aí, por favor, do versículo 1 ao versículo 9. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus. E dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prender, iam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se faz esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Deixa sua Bíblia aberta, por favor, aí em Marcos 14. Nós temos aqui, nesta noite, um texto, e a minha intenção é que meditemos nele sobre gratidão. Me ocorreu, ao meditar na palavra de Deus, que nesse tempo de pandemia, nós temos sido muito bombardeados para pedir. Não está errado. Pedir também é oração. Pedir também é um ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que as nossas necessidades precisam serem apresentadas a Deus através da oração. Nenhuma crítica a isto. Mas eu ouvi poucas vezes alguém lembrar de que nós precisamos ter um coração agradecidos, que nós precisamos estar na presença de Deus com uma atitude de gratidão. E a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 15, nos diz que nós precisamos estar desfrutando da paz que recebemos de Deus nos nossos corações, mas o final do versículo, depois de ponto e vírgula a respeito da paz que nós podemos desfrutar, nos dá uma ordem: sede agradecidos. E o texto que nós lemos é o texto que apresenta uma mulher com uma atitude diante do Senhor Jesus de gratidão. Se nós situarmos o texto, ele próprio nos ajuda muito, porque o versículo 1 diz que eram 2 dias antes da Páscoa. Os judeus iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa ali. E a Páscoa é a principal festa religiosa, é a principal festa recomendada por Deus na história do povo de Deus, do povo judeu,
da igreja do Antigo Testamento. E ela tem aspectos importantes, porque ela aponta para trás e mostrava ao povo de Israel como que Deus foi fiel, formando uma nação no Egito numerosa, tinha prometido isso a Abraão, e no tempo certo enviou Moisés, e com mão forte livrou aquela nação que havia se tornado escrava no Egito, e foi através de manifestações de pragas, manifestações do poder, do domínio de Deus sobre a natureza, ali no Egito, que ocorreu a libertação do povo de Deus. E a última praga, a última manifestação, foi a morte dos primogênitos. E Deus falou a Moisés que dissesse ao povo para exercer fé, e que imolassem um cordeiro, e que marcassem os umbrais das portas, e as portas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, por crer no que Deus falou através de Moisés, estas casas seriam livres do mal. O anjo do Senhor que traria a morte sobre todo primogênito ali no Egito, saltava, passava por cima. A palavra Páscoa significa passar por cima. E quando se celebrava a Páscoa, lembrava-se esse livramento. Mas a Páscoa não para aí. Ela também apontava para Jesus Cristo, que nesta Páscoa a qual nos referimos, do contexto do capítulo 14 do Evangelho de São Marcos, esta Páscoa, Jesus se reúne e nela ele institui uma festa que é a ceia do Senhor, porque a Páscoa apontava para a morte dele na cruz do Calvário e para a salvação das pessoas que creram que Deus o enviaria, e também para nós, até nos dias de hoje, para as pessoas que creram que ele veio, morreu na cruz e nos salvou. Então esse acontecimento importante, segundo os historiadores, aumentava em cerca de 5 vezes mais a população temporária, o turismo a Israel, dos próprios judeus que vinham de todos os lugares para celebrar a Páscoa, fazia com que a população fosse 5 vezes maior ali em Jerusalém naqueles dias. E nós temos, nestes mesmos dias, Jesus chegando, caminhando de cidade em cidade e indo para Jerusalém. E lá em Jerusalém, nós temos 2 fatos distintos que eu quero chamar a atenção nessa noite. No palácio, aonde estavam as autoridades religiosas, a maioria deles eram saduceus, uma das denominações, vamos falar assim para melhor entendimento, uma das denominações religiosas que havia naquela época. E lá no palácio tramava-se como prender Jesus de forma que ele tivesse culpa para que ele fosse morto. E eles diziam, há muita gente na cidade, Jesus estava muito conhecido, Jesus pregava a palavra de Deus e realizava muitos sinais. Então a trama que acontecia lá na casa das principais autoridades de Israel é para prender Jesus. Mas como Jesus sempre vai dividir em 2 partes a vida da relação de Deus com o homem, havia também uma casa planejando uma festa. Esta casa, diz a Bíblia, que é a casa de Simão, o leproso. E lá Jesus estava convidado, caminhando para Jerusalém e passando por Betânia, chegar até aquela casa e ali jantar com muitos convidados, além dos seus discípulos. Aquela casa estava prestando a Jesus também uma homenagem.
aquela casa também, estava demonstrando Jesus que ele era bem-vindo e que ele era festejado ali com um grande jantar. Então, meus amados, durante este jantar, em face, sob os olhares de todas as pessoas que estavam no jantar, veio uma mulher, que lá no Evangelho de João é identificada pelo apóstolo São João como Maria de Betânia, a irmã de Lázaro e de Marta. E a Bíblia diz que ela entrou por aquela casa dentro, chegou na mesa onde Jesus estava reclinado e trazia consigo um vaso, que hoje seriam os nossos vidros, que não existiam naquela época, de alabastro. Alabastro era uma pedra trabalhável, uma pedra que não era muito dura, e as pessoas que esculpiam, que trabalhavam com ela, conseguiam fazer os vasos, aonde eram colocados perfumes. Então aquela mulher trouxe um vaso de alabastro com ela. E ali ela veio procurando por Jesus. E nesse vaso tinha cerca de meio litro de um perfume preparado, fabricado com nardo puro. E, meus amados, este perfume, o texto que nós lemos na narrativa de Marcos, de São Marcos, ele fala que custava muito dinheiro, custava mais de 300 denários. E um denário, se você estudar a história, você vai descobrir que era o valor de um dia de um trabalhador. Se eram mais de 300 denários, era aproximadamente um ano de trabalho de um trabalhador. Esse nardo que Marcos diz que este que Maria trouxe no seu vaso de alabastro era feito de nardo puro. Era o perfume mais caro, mais conhecido, mais nobre da época. Estudando sobre isso, os historiadores dizem que ela era comprado pequenas quantidades de cada vez, porque isso não tinha em Israel. Isso era trazido de longe, isso era, nós poderíamos dizer hoje, de que isso era importado. Isso vinha lá das montanhas do Himalaia, sob lombo de animais. Então chegava como que viesse de muito longe, uma importação cara. E principalmente as noivas normalmente usavam esse perfume nas suas núpcias, e que elas não conseguiam comprar de uma só vez um frasco, um vasozinho. Então elas compravam pequenas quantidades, pequenas gramas de nardo, que era transformado, que era feito esse perfume. E Maria Madalena chegou ali com um vaso de cerca de meio litro, e ela não abriu o vaso, ela quebrou o vaso sobre a cabeça de Jesus e derramou meio litro de perfume de puro nardo sobre a cabeça de Jesus. E, meus amados irmãos, o cenário é que ela veio agradecer. O que veio agradecer? Ela veio agradecer pela ressurreição de Lázaro. Essa família passou por um grande drama. E a gente nota perfeitamente que os dramas, as crises, os enfrentamentos que uma pessoa, juntamente com a sua família, enfrentam, uma coisa é enfrentá-los com Jesus, porque as aflições desse mundo são procedentes do pecado, elas não vêm de Deus. Outra coisa é a pessoa enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas, sem ter Jesus com elas.
a diferença de ter Jesus, ela não é notória, não será notória somente na eternidade, porque na eternidade, as pessoas que partirem para lá, que atravessarem o portal da vida, sem ter Jesus consigo, estão condenadas eternamente, destinadas a um lugar de tormento eterno. Mas aquelas pessoas que passarem o portal da vida, que partirem para a eternidade, tendo Jesus no seu coração, como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que elas estão destinadas ao paraíso, à presença de Deus, à presença do Senhor Jesus, estão destinadas a um consolo, a uma alegria, a um desfrute inexplicável, grandioso, por toda a eternidade. Mas ter Jesus não traz somente diferença nessa hora da eternidade, não. Quando nós temos Jesus aqui nessa vida, nós passamos por aflições, nós passamos por lutas, mas Jesus as atravessa, Jesus as enfrenta junto de nós. E esta família aqui, agora através de Marta, veio agradecer a Jesus, porque quando a morte, a doença, bateu na porta da família deles, do lar deles, Jesus estava com eles. Jesus estava do lado deles. A Bíblia diz que Jesus era amigo deles. Há uma coisa que me chama a atenção, e eu peço perdão a quem está me ouvindo a segunda vez no mesmo texto. Esse é o maior problema que eu estou enfrentando na pandemia. Foi difícil pregar quando estava tudo fechado, e agora pregar 2 vezes com a igreja parcialmente aberta tem sido, sinceramente, a maior dificuldade. Mas eu estava dizendo aos irmãos hoje cedo, eu quero dizer a vocês, a você que está em casa, pode ser que alguém de casa esteja me ouvindo pela segunda vez, eu fico muito feliz que tem alguns registros de pessoas que me ouviram pela segunda vez em casa. Maria aparece 3 vezes na história, irmãos. Com certeza ela esteve mais vezes próxima de Jesus, mas ela aparece 3 vezes na história de Jesus, e todas ela está aos pés dele. A primeira, ela está aprendendo. A Bíblia diz que ele chegou para jantar, para passar a noite, e Marta estava trabalhando, e Maria estava lá, vidrada, quedada, voltada, absolutamente atenta ao que Jesus estava ensinando, enquanto Marta, por ser muito agitada e preocupada com muitas outras coisas, diz o texto de Mateus, capítulo aproximadamente lá pelo 26, um pouco antes, de que ela estava ali trabalhando, e Maria aprendendo, ouvindo Jesus. Depois nós vamos encontrar Maria outra vez em Betânia, aos pés de Jesus, desta vez chorando, porque Lázaro ainda estava morto. E desta vez nós encontramos Maria outra vez aos pés de Jesus, e desta vez agradecendo. E ela estava agradecendo, irmãos, não só porque Lázaro reviveu. Ela estava agradecendo porque Jesus estava com ela. Jesus estava com a família dela, porque eles conheciam Jesus. Eu fiz uma conta com os irmãos cedo hoje, e quero fazer com você que está aqui, você que está também comigo pelo YouTube. No dia que Lázaro ficou muito doente, Marta, que parece ser a pessoa que dirige a casa, né? As irmãs, os irmãos mais velhos costumam tomar para si essa responsabilidade numa certa época da vida. E Marta manda um mensageiro procurar Jesus e dizer a ele: Lázaro, aquele quem tu amas, está muito enfermo. E se nós olharmos a geografia bíblica e os cálculos
da locomoção, das conduções disponíveis, dos caminhos que haviam para chegar até onde Jesus estava, aonde esse mensageiro foi, dá um dia de viagem. Então aquele mensageiro viaja um dia, chega para Jesus e fala para ele: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo, e eu vim em nome da família dele, de Marta, para te falar isso. Jesus respondeu para o mensageiro assim: tudo bem, essa doença é para a glória de Deus, Pai. Vai e diz isso a Marta e a Maria. Se o homem foi em um dia, ele não voltou em menos. Considerando que ele não voltou em mais, ele chegou no segundo dia, e só Jesus vai chegar na aldeia de Betânia exatamente com 4 dias que ele havia morrido. Então, quando aquele mensageiro partiu, Lázaro morreu. Quando se disse a Jesus que Lázaro estava doente, ele estava morto. Não estava mais doente. E quando ele chegou e disse a Marta: eu encontrei com Jesus, já falei com ele, certamente ela deve ter recebido esse moço chorando. Mas Jesus disse que essa doença é para a glória de Deus. A Bíblia não diz não. Pelo jeito de Marta, a forma que ela conversa com Jesus, ela deve ter dito ao mensageiro: tudo bem, mas ele morreu e já foi sepultado. O que poderia ter passado no coração, na mente de Marta, de Maria? Lázaro era rimo, era a pessoa que sustentava a família. Eles eram, nessa época, órfãos. E na cabeça daquele mensageiro? Mensageiro eram pessoas de confiança da família. Eram pessoas que viviam a vida da família. Falou: mas ele falou que é para a glória do Pai, que é para a glória de Deus, mas Lázaro morreu. E havia, queridos, uma crença, um ensino, um conhecimento entre os rabinos, de que uma pessoa poderia se ressuscitar dos mortos por alguma ação de Deus ou coisa parecida até o 3º dia, mas que depois do 3º dia a pessoa começa a decompor-se, então não há possibilidade de ressuscitar. Mesmo algumas doenças que poderiam fazer com que a pessoa parecesse morta e de alguma forma ela voltasse, não estava morta, nunca era mais de 3 dias. Então Jesus não foi em seguida. Ele não voltou com o mensageiro, seria o 2º dia. Ele não foi no dia seguinte, porque a viagem era de um dia, ele chegaria com 3 dias. Mas Jesus foi ao 4º dia. Ele foi ao 4º dia porque Jesus ouvia dizer entre os judeus, que alguns dos judeus diziam que ele era um profeta. Há, desde aqueles tempos, alguém que achasse que Jesus era um espírito iluminado. Há um autor de um livro do século passado, norte-americano, que ele fala o seguinte, que se Jesus era um profeta, ele era um falso profeta, porque ele falava que ele era Deus. Jesus falou assim: quem vê o Pai vê a mim. Então ele era um falso profeta porque ele mentia. Se ele era de fato um homem iluminado, era pelo capeta, porque senão ele não podia mentir dizendo que era Deus. Então Jesus vai ao 4º dia e ressuscita Lázaro em decomposição. Se os irmãos se lembrarem do texto, no momento em que ele chega de frente do túmulo e ora a Deus e fala assim: retirem essa pedra, removam essa pedra. Marta fala: não, Senhor, não. O Senhor não entendeu.
tem 4 dias. Ele já cheira mal. Jesus diz: Marta, Marta, eu te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus é Deus, irmãos. E naquela hora, para que ninguém pensasse que ele era um profeta, ou que era um homem iluminado, ele disse: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que pela ordem de Jesus, que é Deus, Lázaro veio para fora. Lázaro ressuscitou. E Lázaro se encontrava atado. As pessoas que morriam eram envoltas, eram mumificadas. Não tinha como elas se livrarem das faixas, dos amarrios que estavam envoltos no seu corpo. E Lázaro veio. E com certeza os túmulos eram altos, eram grandes. As pessoas ficavam deitadas, algumas pessoas eram sepultadas em pé. Tem alguns cemitérios judeus no Brasil hoje, que os túmulos são a urna funerária é colocada de pé. E eu imagino, de repente, começa a surgir naquela caverna, naquele túmulo, que eram normalmente cavados nas pedras, uma múmia flutuando. Aí parou. Jesus falou assim: agora, assim como vocês tiraram a pedra, o que o homem faz, Deus não faz. Desatai-o, deixai-o ir. E Lázaro é desatado ali e é devolvido às suas irmãs. E Maria veio nessa festa publicamente, enfrentando todos os obstáculos. Ela não era convidada, ela não estava entre os convidados. E Maria vem, ela entra ali, derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. E a Bíblia diz que ela solta os cabelos e começa a beijar os pés de Jesus, e começa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos, a adorá-lo. E que houve ali pessoas que começaram a reprová-la, a criticá-la, e até veementemente falar: para com isso, o que você está fazendo? Não incomoda o mestre, não. E Jesus falou: para, não a impeçais, não façam isso. Ela está antecipando, ungindo o meu corpo para a sepultura. Meus amados irmãos, eu queria que nós nos baseássemos na atitude dessa mulher, Maria de Betânia. Essa mulher que foi citada na Bíblia, as 3 vezes que ela é citada, ela estava quedada aos pés de Jesus. A sua atitude de gratidão, o seu esforço de gratidão. E que nesta noite nós meditássemos em alguns aspectos dessa gratidão e fizéssemos um autoexame. Nós fomos salvos. Nós somos salvos. Nós somos salvos da ira de Deus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós vamos morar com Jesus. Nós temos 2 vidas, irmãos. Essa aí que você está respirando difícil com a máscara, essa vida está passando aí por uma luta com essa máscara. Eu não estou agora, né? Se você quiser, eu troco. Você vem pregar aqui no próximo domingo e eu vou respirar mal. Porque que respirar sem máscara fica mais difícil que com a máscara. Ouvindo, você pode ter certeza disso. Você tem essa vida aí, está vendo? Isso aí é vida. Isso no dia que você foi gerado no ventre de sua mãe, assim como Deus soprou em Adão, soprou em você também o fôlego de vida. Essa vida aí é dom de Deus. Essa vida aí chama oportunidade de ter uma segunda vida, que é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Então nós temos 2 vidas. Você está respirando é porque Deus está te sustentando. Seu nome foi escrito na vida, é porque Deus te amou, Deus me amou, Deus deu Jesus Cristo, Deus mandou Jesus,
que veio aqui, se encarnou, viveu essa vida aqui 100% como homem, agradando a Deus, e tendo ele esse cheque, esse valor, e tendo ele essa realidade de não ter pecado, de não dever nada, ele então falou: eu pago a dívida deles. E foi para a cruz do Calvário, e diz a Bíblia que todo documento que era contra nós foi cravado na cruz. Nós temos que ser agradecidos. Paulo diz assim, que o amor de Deus que veio na pessoa bendita de Jesus Cristo, o constrangia a servir a Deus, o constrangia a ser grato a Deus, o constrangia a oferecer-se a Deus. Quero dizer aos irmãos, quero dizer você que está em casa, que é mais confortável, né? Ficar em casa, assistir pelo YouTube. Nem sempre, você vai ver que aqui é mais gostoso. Mas a gratidão de Maria, ela foi sacrificial. Ela custou um preço. Não era fácil comprar aquele perfume naquele preço. Não era fácil trabalhar quase um ano. Pense, trabalhar quase um ano para comprar esse perfume, para tê-lo na mão. Foi sacrificial. Então eu quero que nós meditemos como é que está a nossa gratidão. Como é que está a nossa visão do que Deus é para nós, do que Deus faz para nós. Será que nós temos tido a consciência de que estamos respirando porque Deus está nos sustentando? Será que nós temos tido a consciência que a vida aqui nessa terra é dom de Deus e que a vida eterna é dom de Deus de forma gratuita na pessoa bendita de Jesus Cristo? Será que nós temos tido a consciência que quando nós estamos enfermos, mesmo se você for curado por um remédio, é Deus quem criou a natureza, o remédio veio da natureza, a inteligência dos cientistas que através de estudos, de experimentos, de laboratórios chegaram àquele remédio, veio de Deus, e que tudo vem de Deus, e que sem Deus nós não podemos nada. Maria teve essa consciência. Falou: eu preciso agradecer a Jesus, eu preciso agradecer por Ele ter vindo, eu preciso agradecer por Ele ser meu amigo. Jesus é meu amigo. O hino do cantor diz isso, né? Bendito o autor que escreveu. Eu gosto muito daquele hino. Jesus é meu amigo. Irmãos, nós temos muito motivo de sermos gratos. Nós temos muito motivo de fazer como Maria de Betânia fez. Tem algumas características que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, ela fez, está aí no versículo 1, ela fez o que ela pôde fazer. Ela colocou o que ela pôde diante de Jesus. Ela planejou. Às vezes nós não planejamos nem vir ao culto, irmãos. Culto congregacional não é invenção da igreja. Reunir-se com seu jeque não é invenção da igreja. Pregar o evangelho não é invenção da igreja. Cantar louvores ao Senhor não é invenção da igreja. Às vezes o nosso planejamento passa tão longe da gratidão que nós nem sequer colocamos o culto a Deus, o serviço a Deus, o nosso momento devocional, diário, de oração, de leitura da palavra, como sendo algo que precisamos colocar na nossa agenda com prioridade. De que nós precisamos ser gratos a Deus. Muitas vezes nós não fazemos o que podemos. Maria fez o que ela pôde. Ela procurou o que havia de melhor. Ela fez o que ela pôde para agradar ao Senhor Jesus. No versículo 8, pode olhar para sua Bíblia. Jesus respondeu assim, esta fez o que podia.
será que eu estou fazendo o que eu posso? Ou eu só tenho pegado um pouco do que eu posso para oferecer a Deus? Será que Jesus aceitou essa gratidão? Jesus recebeu. Será que nós estamos fazendo o que podemos? Será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus espera que faríamos? Maria também fez o seu melhor. Maria veio, enfrentou a oposição, entrou naquela festa, e ali Maria fez o melhor. Jeremias escreve no capítulo 48, versículo 10, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Mas Maria fez o que pôde, fez o seu melhor. E ela fez também, queridos, apesar da crítica. Eu acho engraçado. Para você pensar. São poucas as pessoas que te falam que você não está fazendo o melhor para Deus. São poucas as pessoas que criticam a gente que nós podíamos oferecer mais a Deus. Mas aparece muita gente para criticar quando você está oferecendo o seu melhor. Olha, está muito. Você está omisso nisso, naquilo, você está deixando isso, aquilo outro. Você está muito envolvida, você está muito envolvido. Você está muito barulhento. Estava brincando com o evangelista Emerson. Se não me falha a memória, foi com ele. Que eu estava lembrando de um hino que fala assim: aonde está aquele povo barulhento? Onde é que está, irmão? Você viu? Eu quero ir lá. Aquele povo que quando reunia, quando congregava, não conseguia ficar sem fazer barulho. Não é que o barulho traz a presença de Deus, mas eu te afirmo, a presença de Deus não te deixa quieto, não te deixa indiferente, não te deixa de você se manifestar. A presença de Deus não deixa de sacudir o seu coração, não deixa de mexer com a sua emoção. Aí eu brinquei e falei assim, tá podendo cantar não, porque ou senão tá podendo demais, né? Não tem arrebatamento e o povo já sumiu, quem sabe teve? Teve não, estou aqui, pode ficar sossegado. Eu creio muito, eu sou de Jesus e vou subir com Ele. Mas onde está? Nós precisamos, queridos, abraçar com essa verdade, quinta-feira, pelo meio presencial, ou pelo meio virtual, é o culto do Espírito Santo. Nós precisamos reconsiderar isso na palavra de Deus. Nós precisamos reconsiderar a realidade do Espírito Santo, porque Maria aqui, ela está sendo movida pelo Espírito Santo. Olha, se você quer ser grata a Deus, seja cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te fazer ser grato. Deixa o Espírito Santo dirigir a você. Deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Deixa o Espírito Santo te ter nas mãos dele. Eu vou te contar. Você vai ter dificuldade de não ser percebido até a hora que você entrar para o seu quarto para orar. Lá mesmo o Espírito Santo vai sacudir você. Lá mesmo ele vai mover você. Crente, irmãos, deve fazer segurança. Não é só agora com o coronavírus, não. Eu acho que algumas coisas que nós fazemos deve continuar fazendo. A fé não é uma forma de abusar das coisas, não. Mas o mundo está cheio de outros vírus, outras bactérias, outras doenças. Tem doenças hereditárias, tem doença da mente. Esse povo medroso vai ficar doente da mente.
Quem tem fé em Jesus Cristo não fica doente da mente, não entra em depressão, porque Jesus Cristo é vida, vida, e ela se renova a cada manhã na misericórdia de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, fazer o que podemos, fazer o melhor, não se importar com as críticas. Mas aonde que vai ser as críticas? Ou vai ser na sua casa, seus parentes, pode ser seu cônjuge, pode ser seus filhos, pode ser seus pais. E aqui eram os discípulos. Mateus fala que eram os discípulos, que estavam aqui criticando Maria. Então, meus queridos, nós precisamos de ter um coração agradecidos e voltarmos para o Senhor nosso Deus e oferecer a outro melhor, a Ele o melhor que temos. Maria também, queridos, ela fez aquilo para quê? Me ocorreu meditar nisso. Por que você está aqui hoje? Por que você está conectado no YouTube agora? Por que você está meditando na palavra de Deus? Por que você tem vivido da forma que tem vivido? Maria, a sua atitude de estar sempre quedada aos pés de Jesus, a sua opção, a sua obstinação por Jesus, tinha um único propósito de agradar a Jesus. Nós precisamos pensar, irmãos, em como agradar a Jesus. Amanhã você tem mais um dia para viver. Espero que você tenha outro, que tenha outro, que tenha outro, até Jesus voltar. Mas eu disse isso aqui na abertura do Projeto Vida e volto a dizer agora, que a vida com Deus, as atitudes para agradar Jesus, elas não são estacionárias, não. Você vir ao culto, cantar louvores, bater palma, levantar as mãos, quem sabe tocar instrumentos, isso tudo faz parte, mas tem uma forma de viver cada dia de forma a agradar melhor a Jesus, de endereçar, de apontar a sua vida, as suas atitudes, o seu culto, a sua gratidão, a sua forma de respirar, de viver, voltadas para agradar ao Senhor. Maria tinha um único objetivo, ela sacrificou, ela enfrentou tradições, quebrou paradigmas, ela simplesmente queria agradar a Jesus, e não me importa mais o que as pessoas vão dizer, o que elas vão pensar, eu quero agradar a Jesus. Sabe por quê? Quando eu faço assim, eu preciso saber qual é o alvo. Qual é o alvo do meu culto? O ideal, quando o culto é coletivo, é você chegar no culto e ver só Jesus, e sentir Jesus, e sentir a presença do Espírito Santo, e se render, e se entregar, e cantar só para Jesus, e somente orar pensando em Jesus, e somente fazer uma coreografia, levantar as mãos, assentar, levantar, por causa de Jesus, para agradar a Jesus. Então é preciso fazer isso para a pessoa certa. Sede agradecidos. A que ponto está a sua gratidão? No seu dia a dia, seu momento diário com Deus. Que ponto está a sua leitura da palavra? Seus jejuns? A que ponto está? Aonde está Deus na sua agenda, irmão? Aonde está Deus no seu propósito? Aonde está Deus no seu planejamento? Qual é a atitude que o seu coração, que a sua posição, na intenção de agradar a Jesus, como Maria fez? Um exemplo digno, uma das biografias mais interessantes da Bíblia é Maria de Betânia. Uma personagem bíblica a ser imitada. Eu quero terminar. E quero dizer uma coisa para você nesse término. Uma coisa para você que está em casa nesse término.
Maria teve uma percepção do tempo. Eram 2 dias para a Páscoa. Jesus sai de Betânia, desce de um monte, atravessa o val, sobe um pouco no Monte das Oliveiras. Ele celebra a Páscoa, institui a ceia, fala de tudo com os seus discípulos, canta um hino, vai para o Getsêmani. Ali ele se deixa ser preso, vai para a casa, para o palácio, para a casa de uma das autoridades. Ali ele começa o seu vitupério, ali ele começa a sofrer, e ali ele começa a pagar o preço por mim, por você, ali ele começa a se oferecer a Deus em meu lugar, no seu lugar. Depois ele vai para a cruz e entrega a sua vida. Ninguém podia matá-lo. Está escrito em João no capítulo 10 que ele recebeu do Pai isto. Ninguém podia matar. Jesus morreu. Jesus falou: Pai, já saiu sangue aqui adoidado. O chão está cheio de sangue. Eu estou sentindo câimbras. Eu estou sentindo dores. Eu estou sentindo muita coisa. Mas nada pode me matar. Só que eu tenho uma vida minha, sem mácula. Eu não devo ela a ninguém. E em prol, em troca da morte, da condenação daqueles que creem, a ti eu entrego o meu espírito. E Jesus deixou-se morrer. Maria percebeu. Quem sabe ela queria levar 1 litro de alabastro, 2, mas ela falou: é o tempo. Eu estou ouvindo ele está falando que vai para Jerusalém. Eu estou ouvindo ele falar há muito tempo. Eu estou ouvindo ele falar sempre que ele vai se entregar na mão dos homens e que ele vai ser morto. Eu tenho urgência. Maria teve a percepção do tempo. Maria foi grata. Maria reagiu. Maria tomou uma atitude no tempo certo, em tempo oportuno. Por que, pastor, que o senhor está falando? Jesus pode voltar? Pode. Falta nada. Falta só as trombetas e nós sermos arrebatados. Está muito perto. Nós temos que ter um discernimento do tempo. Mas, pastor, é sim. Sabe o que diz a Bíblia? Que outras mulheres que igualmente foram abençoadas, que igualmente amavam Jesus, que igualmente sabia quem ele era, na madrugada de domingo, depois da Páscoa, depois do Calvário, depois da cruz, depois de ver colocá-lo no túmulo, na madrugada de domingo, elas pegaram óleos, especiarias, elas pegaram aromas, elas pegaram o que tinha, elas pegaram o seu coração, e foram caminhando, e foram até o túmulo, e chegou lá, já era tarde, devia ter sido antes. Aquele tipo de homenagem, aquele tipo de gratidão, aquele tipo de louvor, aquele tipo de manifestação, aquele tipo de amor prático, já era tarde. Elas chegaram lá, encontraram um anjo. E de cara foram perguntadas: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Igreja, Jesus está voltando. E a gratidão e o louvor que se pode dar a Ele é hoje, é agora.
Agora devemos enfrentar os obstáculos, as dificuldades. Agora é hora de pegar o nosso vaso de alabastro, é hora de pegar o nosso sacrifício. Precisamos nos sacrificar, contrariar a nossa própria vontade, o nosso eu, a nossa carne, o nosso desânimo, a nossa indiferença, a nossa frieza espiritual, a nossa negligência na oração, a nossa negligência na leitura da palavra. Nós precisamos jogar isso tudo fora e chegar para o Senhor antes que Ele volte e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero ser grato, eu quero te prestar o meu culto com tudo que eu sou, da melhor forma que eu tenho, somente a ti, não importa o que os outros digam, não importa o preço que custe, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero fazer a sua vontade. Desperta, igreja, porque além do arrebatamento, Jesus pode voltar para nós individualmente. E terá passado a hora. Algo que Maria não deixou acontecer. Ele está dizendo: vai para Jerusalém. Ele nunca mentiu. Ele falou que a doença do meu irmão ia glorificar a Deus. Glorificou. Ele mandou o morto levantar, o morto levantou. Ele andou sobre as águas. Ele mandou o vento parar, o vento parou. Se ele disse que vai para Jerusalém, e que vai ser preso, e que vai morrer na cruz, ele vai. Eu vou lá. É tempo, ele está aqui em Betânia, é tempo. Eu vou lá, eu quero adorá-lo. E deixa eu falar para você, conta para ninguém não. Só quem está no YouTube, só quem está aqui, e quem esteve de manhã. Se você tomar uma atitude igual a Maria de Betânia, vai acontecer igualzinho o versículo 9. Jesus vai falar assim: essa adoração, a sua adoração, que se escreva e que se lembre dela por toda a eternidade. Que se registre. Sobre Maria diz que se pregue. Hoje nós estamos cumprindo uma vontade de Jesus. Falou: prega lá que Maria me honrou, que Maria me adorou, que Maria reconheceu o seu tempo, o tempo de me adorar, que Maria fez o que pôde, o melhor que pôde, somente a mim, e que ela quebrou tudo, que ela enfrentou tudo, que ela negou a si mesma, que ela não importou com as suas vontades, que ela não deu importância aos seus medos, mas teve fé, e foi ali e me adorou e fez. Registre-se, pregue-se isso e se lembre disso por toda a eternidade. Deus te abençoe, igreja. Fique de pé, por favor.